onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos nos ajoelhar para falar com Deus. Pai de amor, bondade, graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido até aqui, em sua santa casa, para que nós pudéssemos estar mais perto do Senhor. Pedimos a sua santa presença, que o Senhor habite em nós, prepare o nosso coração, a nossa mente, o nosso estado, a nossa disposição, para que nós possamos receber da tua santa palavra através do pastor. Que o Senhor possa falar através dele, que nós tenhamos um momento agradável junto a ti, Senhor. Esteja conosco, abençoe-nos, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou ter que falar com o microfone porque está gravando, então se eu falar sem, não sai no... Não, amanhã eu vou falar sem, amanhã a gente nem vai gravar. Mas que bom que você está aqui. A gente vai trabalhar hoje o tema do perdão. E sabe, perdoar é uma coisa extraordinária, até o momento em que você tiver alguma coisa para perdoar. Você prestou atenção nisso daqui, né? Perdoar é uma coisa extraordinária, fantástica, maravilhosa, até você ter alguma coisa para perdoar. Quando você tiver uma coisa para perdoar, você vai descobrir que é bem difícil. Não é uma coisa tão fácil. Mas a história de hoje vai trazer para a gente um pouco de luz a respeito desse assunto do perdão, como é que Deus trata esse assunto aqui. Então eu quero convidar você para abrir a palavra, a Bíblia, no livro de João, João capítulo 8, versículos 1 em diante. João 8. Todo mundo encontrou? Vamos nos levantar para a leitura do texto. A gente vai ler do 1 até o 11. Então eu te convido para a gente ler aqui esses versos. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Eterno, nosso Pai e nosso Rei, estamos aqui nessa noite de terça-feira, uma noite que não promete muita coisa. Está um pouquinho frio, tivemos um dia de trabalho, estamos cansados, gostaríamos de nos maravilhar com a Tua Palavra, gostaríamos de encontrar muito mais do que simples conforto com as palavras. Queremos ser chacoalhados no nosso interior pela revelação bíblica. Senhor, que eu como pregador possa cumprir com a função de mensageiro aqui, trazendo conforto aos que estão perturbados e perturbando os que estão confortados. Fica comigo, fica com a juventude da vila. Eles estão aqui se reunindo, e eles vêm aqui não é porque eles querem me ouvir, eles vêm aqui não é porque eles querem ter uma reunião social, eles não querem apenas se juntar para cantar, orar, comer alguma coisa. Não. Nós estamos aqui, todos nós, na Avenida Leonardo da Vinci, número 983, com o objetivo de ouvir a voz do Senhor. Fala conosco. Tua palavra foi lida e eu peço ao Senhor que me dê facilidade, me ilumine, enche-me com Teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos Teus vasos, posso muito transbordar. Concede o Espírito a esses jovens cansados e que eles possam perceber o poder extraordinário do perdão que um dia foi concedido a cada um de nós, e que nós tenhamos uma mente, uma memória curada. Essa é a prece que faço e oro em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Bem, memória curada. Esse é o título do sermão de hoje. O poder extraordinário do perdão é o subtítulo. Você já deve ter ouvido falar que perdoar é esquecer. Você já até deve ter ouvido alguém falando: eu perdoo, mas não esqueço. As duas coisas, né? Antagônicas. Duas coisas distintas. Tem gente que diz que eu perdoo, mas não esqueço. E tem gente que fala que perdoar é esquecer. Pois bem, os dois conceitos estão errados. Os dois conceitos. Pastor, então o que está certo? Perdão não é você esquecer a falta que fizeram a você. Perdão não é você esquecer aquilo que você próprio cometeu para alguém ou para com Deus. Muito menos é o fato de você dizer assim: perdoo, mas não esqueço. Perdoar é ter uma memória curada. É isso que é perdão.
Perdão é toda vez que você revisitar aquele local de sofrimento. Toda vez que... E aqui não é psicologia que eu estou fazendo não, viu? As palavras podem ser parecidas com alguma coisa da área da psicologia, mas isso aqui é teologia. Isso aqui é teologia e já vou mostrar para você que isso aqui é teologia. Isso aqui é Bíblia. Na verdade é mais do que teologia. Isso aqui é interpretação bíblica. Perdoar é ter uma memória curada, porque toda vez que você revisitar o momento de dor e sofrimento pelo qual você passou, ou você imprimiu em alguém, você vai ter uma abordagem na sua mente diferente da que você teria se você não tivesse perdoado ou recebido o perdão. Ou seja, você não vai esquecer da falta. Só que quando você olhar para trás, você não vai ficar remoendo. Puxa vida, olha só, eu fiz isso, aquilo de errado, eu sou mau, eu sou isso. Não, você vai olhar assim, ó, Deus é bom. Porque mesmo eu tendo errado, eu pude sentir o amor dele por mim. Eu pude sentir a graça dele. E isso não foi apenas um conceito mental. Não foi apenas uma questão de crença da consciência, da mente. Foi algo concreto. Eu senti mesmo Deus me amando e eu senti mesmo o outro me amando quando me perdoou pelo erro que eu fiz. Ou seja, o seu foco não vai estar no erro, o seu foco vai estar na graça derramada. Isso é memória curada. E essa mulher aqui, quem será ela, né? Qual é a identidade dessa mulher? Porque o texto bíblico diz que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. É isso que o versículo 3 diz para você. Uma mulher. Não diz o nome dela, não diz o RG dela, não diz o CPF, não dá o endereço dessa mulher, diz apenas que era uma mulher que foi surpreendida em adultério. Bem, aquilo que eles estavam fazendo era legítimo? São perguntas que a gente faz. Era legítimo o que eles estavam fazendo? Eu quero responder essa pergunta. Eles podiam fazer aquilo? Bem, eu já respondo para você que não. Eles não poderiam fazer aquilo. Quem poderia fazer aquilo era o marido daquela mulher ou o noivo dela. Ele poderia, segundo as próprias leis bíblicas. Ele poderia fazer, você vai lá em Deuteronômio, você dá uma olhadinha lá, você vai encontrar que isso era possível de acontecer. Só que, tecnicamente, aqueles escribas e fariseus tinham um grande problema. Eles não poderiam levar a acusação diante de Jesus. Eles não poderiam, mas eles fizeram aquilo com um propósito. E a gente já vai entrar nesse propósito. Uma outra pergunta que eu quero responder, essa eu já respondi, é a pergunta: Deus, ele perdoa e está tudo certo assim? Está tudo bem? Porque para muitos, e principalmente para um cristianismo mais progressista, e a gente vive dias em que o progressismo invadiu as igrejas. E eu vou dizer para vocês, inclusive, igrejas adventistas do sétimo dia, membros da igreja têm esse conceito na cabeça, que Deus nos declara justo e isso basta. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje é se Deus nos declarar justos é suficiente? Deus não tem que nos tornar justos também? Essa é uma pergunta interessante. E eu deixei aqui anotado para você prestar atenção nessas duas coisas aqui, ó. São frases da Bíblia. Como ontem eu tirei frases da Bíblia, eu tirei aqui duas frases da Bíblia, que estão lá no último verso, o verso 11, do capítulo 8 aí. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Presta atenção nisso daqui, porque isso daqui é o que vai organizar o sermão na sua cabeça. Porque eu vou falar um monte de coisas aqui, e elas vão ficar um pouco soltas se você não prestar atenção, que tem uma estrutura.
onde você pode atrelar esses conhecimentos todos que eu vou acabar jogando aqui. Bem, vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre essa questão da identidade dessa mulher. É possível identificar quem é essa mulher pela Bíblia? A resposta é não. A resposta é não. Ellen White, seguindo uma velha tradição cristã, uma antiga tradição cristã, ela entende que essa mulher aqui era Maria Madalena. Ellen White escreveu numa carta, né, num escrito, ela escreveu o seguinte, não está publicado assim tão fácil para você encontrar, porque era um escrito que se tornou uma revista, Signs of the Times. No dia 30 de outubro de 1879, foi publicado nessa revista, Sinais dos Tempos, né, Signs of the Times, o que Ellen White escreveu. Ela falando dessa mulher pega em adultério, ela diz o seguinte, mais tarde, falando da mulher, essa mulher pega em adultério, mais tarde, quando ela estava cheia de pesar ao pé da cruz, o seu coração foi traspassado novamente. E sabe, quando eu disse que pela Bíblia não dá para você saber, é porque de fato não é uma coisa tão importante que você saiba a identidade dessa mulher. Mas quando você vai lendo, e Ellen White fala que é Maria Madalena, porque Maria Madalena estava aos pés da cruz, é isso que ela está dizendo, essa mulher apanhada em adultério mais tarde, quando ela estava lá aos pés da cruz, e quando você lê o relato, eu não vou abrir a Bíblia aqui, porque são vários textos, se você quiser anotar, eu vou até te dizer aqui, vou falar os textos, vai ficar gravado, depois você revisita aí o vídeo. Existem 8 menções de Marias no Novo Testamento. 8 menções. Isso não quer dizer que existam 8 Marias. Provavelmente são apenas 6 Marias que aparecem na Bíblia. Bem, a primeira Maria que aparece na Bíblia, e a mais famosa no Novo Testamento, estou dizendo de Novo Testamento, é a mãe de Jesus. Você vai encontrar em textos como Mateus capítulo 1, verso 18, Mateus capítulo 2, versículo 11, Mateus capítulo 13, versículo 55, Atos capítulo 1, verso 14 e outros textos mais. A segunda Maria que aparece na Bíblia é a Maria Madalena. Você vai encontrar em textos tais como Lucas capítulo 8, versículo 2, Lucas 24, 10, João capítulo 19, versículo 25, João 19, 25 é o episódio da cruz. E ela aparece lá junto com Maria, a mãe de Jesus. E João capítulo 20, versículo 1. A terceira Maria é Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. João capítulo 11, versículos 1 ao 44. A quarta Maria é a Maria, mãe de Tiago e José, que aparece em Mateus capítulo 27, versículo 56, que também estava ali aos pés da cruz. E essa Maria aqui, você vai ver, essa Maria, mãe de Tiago e de José, esposa de Zebedeu, essa Maria aqui, que em outros lugares é chamada de Salomé, ela aparece em outros relatos, quer ver? Ela aparece aqui como a outra Maria, essa é a quinta, a outra Maria, que está lá em Mateus 27, capítulo 27, versículo 61, e em Mateus 28, 1. Então, provavelmente, a Maria, mãe de Tiago e José, é essa que é chamada de a outra Maria, porque ela aparece na sequência do relato, dizendo, estava lá a Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria, que foi mencionada como Maria, mãe de Tiago e José. Eu não sei se eu estou confundindo a cabeça de vocês aqui, mas eu posso mandar por escrito tudo isso daqui depois. E a sexta Maria é a Maria, mulher de Clopas, que é a Salomé, que é a mãe de Tiago e José, esposa de Zebedeu, que é Clopas, e que é Cleopas também, muito provavelmente, eu dei um nó agora, né? É Cleopas, muito provavelmente, que aparece no relato do caminho de Emaús, quando 2 discípulos caminhavam no caminho de Jerusalém para Emaús,
E aí Cleopas estava ali, que muito provavelmente é esse Clopas, e ele estava acompanhado de um outro discípulo. Na verdade, esse outro discípulo que o acompanhava, muito provavelmente era uma discípula. Era Maria. Era a Salomé, a esposa dele. Muito provavelmente. Eles estavam andando juntos ali, indo para Emaús e conversando sobre a crucifixão, sobre tudo que tinha acontecido naquele final de semana, né, ali em Israel. Então, essas três últimas que eu mencionei, a Maria, mãe de Tiago e de José, a outra Maria e a Maria, esposa de Clopas aqui, é a mesma pessoa. Tá? A mesma pessoa. E você tem a Maria, mãe de Marcos, que aparece em Atos capítulo 12, verso 12, e Maria, uma Maria de Roma, que aparece em Romanos 16, 6, quando Paulo está saudando, falou assim, manda um salve aí, manda um abraço para Maria, né? E a gente não sabe nada mais dessa Maria, não sei isso, mas ela morava em Roma, então não tem nada a ver com essas aqui. Então, dessas 8 referências aqui que eu dei, na verdade, não são 8 Marias, são 6 Marias. Bem, isso aqui não resolveu muito, pastor. Pois é que a gente precisaria cruzar os textos aqui, e eu não vou fazer esse exercício porque pela Bíblia a gente não consegue chegar mesmo assim a uma compreensão plena de que a mulher pecadora de João 8 seja de fato Maria Madalena. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque assim, chega a resvalar, mas não afirma. Chega a resvalar, mas não afirma. Então assim, o que eu vou fazer aqui hoje é seguir essa antiga tradição cristã, que não está muito em moda hoje, porque ela é bem antiga, de que a mulher apanhada em adultério seja Maria Madalena. O pastor está afirmando que pela Bíblia dá para confirmar? Não, não estou afirmando que dá para confirmar. Eu estou dizendo que Ellen White sugere que seja ela. E por Ellen White parece que está claro. Pela Bíblia não está tão claro. Mas vamos trabalhar o conceito de que seja Maria Madalena aqui mesmo. Você já parou para pensar que Jesus, e outros textos, eu não vou abrir aqui, você pega Lucas capítulo 8, versos 2 e 3, vai falar que Jesus expulsou demônios, 7 ou 8 demônios, se eu não me engano. É demônios, eu acho, não sei se dá um número agora. É o capítulo 8 de Lucas, capítulo 8, versos 2 e 3. Expulsou demônios de Maria Madalena. Se é essa Maria Madalena aqui que a gente está pensando, na verdade a gente tem até menos Marias na Bíblia, porque muito provavelmente ela seja a irmã de Marta e de Lázaro. E aí você começa a entender que Jesus tinha uma amizade muito, muito próxima dessa família, uma amizade muito perto ali de Maria, de Marta e de Lázaro. E vocês já imaginaram se Maria Madalena de fato é essa mulher apanhada em adultério? E se Maria Madalena é realmente essa Maria de Betânia, é a mesma? Na verdade a gente não tem 6, a gente tem 5. A gente vai ter 5. Olha que legal isso aqui. Eu sei que eu dei um nó agora, mas revisita os textos e faz o exercício de casa lá, né? Dá uma olhada nesses textos todos que eu falei aqui. Você vai ver que legal fazer isso aqui, fazer essas comparações. Pois bem, vamos trabalhar a ideia de que a mulher apanhada em adultério seja Maria Madalena e que ela seja a irmã de Marta, de Lázaro, e a irmã de Marta e de Lázaro. Vocês já pararam para pensar que Jesus, olha como Jesus trata essa mulher, vou chamá-la de Maria Madalena aqui, doravante, daqui para frente, chamar-se-á Maria Madalena, a mulher apanhada em adultério. Ela foi pega em adultério aqui, e Jesus, olha como Jesus a trata. E olha como a memória de Cristo também é uma memória curada. Jesus não olha com olhares condenatórios para aquela mulher, tanto é que ela é a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Olha que interessante isso daqui.
É a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E ele faz questão, porque Jesus podia ter aparecido para Pedro, e ele apareceu, claro, mas primeiro, ele podia ter aparecido para Pedro, ele poderia ter aparecido para João, porque ambos correram para encontrá-lo. Quando souberam, Maria chegou com a notícia, o túmulo está vazio. Eles foram correndo, não encontraram, e Jesus em algum momento se encontrou com ela depois. E ela segurava ele, e ele falou assim, não me toque, né? Na verdade, a gente pensa, não, ele não podia ser tocado. Não, não me segure, é isso que Jesus está dizendo. Não fica me segurando, porque eu ainda preciso voltar para o meu pai. Ela queria que ele ficasse ali e ficasse conversando com ela. Não, eu tenho outro compromisso agora. Só anuncia que eu ressuscitei, vai lá e conta para todo mundo. Jesus tem uma memória, assim, incrível. Ele olha para as pessoas e ele não olha o pecador. Ele não olha para o passado negro dessa mulher aqui. Que a gente nem vai entrar no motivo pelo qual ela chegou até essa vida. Só te digo uma coisa, foi por causa de Simão. Por causa de Simão, tio deles. Tio de Marta, tio de Maria e tio de Lázaro. Simão induziu essa menina ao pecado. Porque era uma menina, induziu ela ao pecado. E talvez ele próprio tenha pecado com ela. E aí fica mais dantesca a coisa de você imaginar como sofria psicologicamente Maria, essa pecadora aqui. Fica mais dantesco de você imaginar que foi o próprio tio que levou ela para esse caminho de maldade. Uma menina abusada por um familiar. É isso que nós temos aqui, muito provavelmente. E aqui não é justificativa para o pecado, mas é uma explicação do porquê algumas pessoas tomam alguns caminhos. Mas antes de você pensar que eu, como teólogo, ficarei no campo da psicologia, porque o campo da psicologia, eu não estou falando mal da psicologia, ela vai se deter muito na questão dos motivos pelos quais você errou. O campo da teologia vai dizer que você tem a natureza ruim. E que essa natureza precisa ser assassinada. Paulo diz, fazei morrer o vosso homem pecaminoso, a vossa natureza pecaminosa. Fazei morrer, ele diz. Ele fala, não reine o pecado em vosso corpo mortal. A psicologia pode até explicar e não condenar você pelos seus erros, mas a teologia, a Bíblia, a interpretação bíblica vai te condenar pelos seus erros. Sabe por quê? Porque para que você busque a cura, você precisa reconhecer que está doente. Para que você busque a cura, você precisa reconhecer que está doente. Jesus chega aqui, nessa cena, e eu estou com o meu tempo ali, está marcando, obrigado César aqui ter me ajudado aqui. Volta lá para o texto de João capítulo 8. João 8, é muito interessante. Eu já vou falar porque eu não sei se vai pegar no microfone aqui, e sempre tem alguém que vai reclamar depois do áudio. João 8 está depois do quê? Muito bem. Excelente, excelente. João 8 está depois de João 7. Não, é assim que a gente estuda a Bíblia. Fazendo essas perguntas aparentemente bobas, mas que vão dar o contexto. Sabe o que é o contexto? É a moldura. Né? Aliás, é mais do que a moldura, né? Porque às vezes eu não sei se você já foi no Museu do Ipiranga, eu fui antes da reforma, né? E assim, a primeira vez que eu entrei no Museu do Ipiranga, e assim, eu olhei o quadro, como é que é o nome não, o nome do autor, Pedro Américo, o quadro de Pedro Américo. Porque eu sempre li nos livros na escola, né? Mas quando eu vi o quadro gigante, eu acho que ele dá essa altura aqui da parede, ou mais até, é mais alto até. É que faz tempo que eu fui, faz uns 15 anos eu acho que eu fui lá. É um quadro gigantesco.
eu olhei aquele quadro, assim, porque sempre me impactou as gravuras nos livros de história. Mas quando eu olhei para o quadro, me veio toda uma memória, assim, porque o quadro traz em si muito conhecimento. Porque a gente, em cima daquela imagem, a gente acaba lendo muita coisa. E quando eu vi o quadro, eu lembrei o contexto daquele quadro. E as histórias que eu tinha ouvido a respeito de como Dom Pedro chegou ali. A gente vê ele no cavalo, mas existe uma história alternativa e muito possível de ter acontecido mesmo. Eu vou trabalhar assim, porque a gente tem professores de história aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? Mas muito possível de ter acontecido que Dom Pedro chegou ali, ele não chegou num cavalo exatamente, né? Ele chegou numa mula ou num burro, um animal menos nobre. E ele não estava com roupa de gala, como ele aparece ali, mas com roupa de campanha mesmo, assim, roupa que é de bater no dia a dia mesmo ali, porque ele tinha subido do litoral para São Paulo. E alguns dizem que ele estava com uma tremenda diarreia ali naquele momento. Bem, mas intrigas à parte e coisas contestáveis, podem ser até contestáveis, mas o fato é que todas essas informações vieram quando eu vi o quadro. E o quadro faz mais sentido, né? Aliás, o quadro é sempre um lembrete de uma história que aconteceu. Quando a gente leu aqui João capítulo 8, de 1 a 11, a gente está vendo o quadro, mas agora a gente vai ver o contexto. E o capítulo 7 nos dá o contexto, quando é que essa história aconteceu. Aliás, antes de eu avançar aqui, eu só quero te dizer uma coisa. Você percebeu aí, não sei se a sua Bíblia é igual à minha aqui, a versão que eu li, é a Almeida Revista e Atualizada, e ela coloca essa história entre colchetes. É um recurso técnico isso aqui. É um recurso dos editores da Almeida Revista Atualizada. Ela coloca essa história entre colchetes. Se você pegar o verso 53 do capítulo 7, ele abre o colchetes ali e escreve, e cada um foi para a sua casa. No verso 53 do capítulo 7. E aí, quando você termina o verso 11 do capítulo 8, fecha colchetes aqui, o colchete. Está entre colchetes. Está vendo? O que isso significa? Na Bíblia, versão Almeida Revista e Atualizada, isso significa que essa história não está nos mais antigos e melhores manuscritos gregos do Novo Testamento. É tudo isso aqui. Um texto entre colchetes na Almeida Revista e Atualizada, texto do grego ali, significa isso, que não está nos mais antigos e melhores manuscritos gregos do Novo Testamento. É isso aí. E pastor, o que significa no fundo isso? Algumas pessoas vão ler isso aí, essa história não aconteceu. É a leitura que alguns fazem. Leitura errada. Não é porque não está nos mais antigos e confiáveis manuscritos gregos do Novo Testamento que essa história não aconteceu. Essa história é uma história real. Ela aconteceu. Ela realmente só não está ali. O que isso significa na prática? Na prática significa que João não escreveu. Aí, pastor, aí deu ruim agora, hein? Quer dizer que João não escreveu isso? Eu vou usar a palavra acadêmica. Provavelmente não. Provavelmente João não escreveu isso. Eu não sei se eu decepciono você, porque teologia é assim. Teologia é a fé em busca do conhecimento. Se você vai estudar teologia e não tem fé, você vira ateu. É isso que acontece. Entenderam? Eu fui estudar teologia porque eu tinha fé. Então, a minha fé foi em busca de conhecimento. Se você vai estudar teologia e não tem fé, você vira ateu. Claro, eu estou sendo muito taxativo, é só para impactar você. Às vezes a pessoa se converte estudando teologia. Mas quando você lê os livros, eles são tão áridos, tão áridos. Você lê, eles são às vezes tão técnicos, que você fala assim, puxa, onde está a graça? A graça não no sentido de poder de Deus sobrenatural para te salvar, não. Aonde está a beleza literária?
Aonde está aquela coisa linda que a gente vê, às vezes quando a gente lê o texto, vê a história e você fala, nossa, que história maravilhosa, Jesus perdoou essa mulher e deu um show diante daqueles homens. A gente quando estuda teologia, a gente não vê isso. Por conta da aridez da coisa, que você começa a ler, você fala, ó, isso não foi João que escreveu. Aí você fala, primeira decepção, não foi João que escreveu. Aí você já trava ali já. Né? Mas essa história é verdadeira. Ela muito provavelmente é uma interpolação. O que é isso? É um nome técnico para dizer que isso aqui foi colocado no texto joanino algum tempo depois que a gente não sabe quando. Bem, mas deixando a crítica textual de lado, essa é a disciplina para estudar o texto, deixando a crítica textual de lado, entenda uma coisa, esse texto é verdadeiro e esse texto tem lições preciosas para nós hoje. O capítulo 7 é essa moldura, esse contexto do quadro. E o que está escrito no capítulo 7? Vamos dar uma olhada, passar os olhos aqui no capítulo 7 e ver o que está escrito? Vamos lá. A sua Bíblia deve ter alguns subtítulos, que eu já disse para você que não são inspirados, mas às vezes eles ajudam a gente, às vezes atrapalham também. Quando eu leio o capítulo 7, lá acima do versículo 1, na minha Bíblia aqui, está dizendo a incredulidade dos irmãos de Jesus. Tá? Aí depois você tem, acima do verso 10 na minha Bíblia, está assim, Jesus na festa dos tabernáculos. Tanto é que no verso 2 fala lá, ora a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Aí no verso 10 você vai encontrar Jesus indo para a festa. Verso 10 fala, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Novamente a gente, quando lê o texto, olha que coisa bonita, fala que os irmãos de Jesus subiram para a festa e Jesus subiu. Aonde Jesus estava para dizer que ele subiu? Aí a gente pensa, ele estava num lugar mais baixo. Não, é uma expressão da cultura hebraica. Se você ler o verso 1 aqui, você vai descobrir aqui, ó, verso 1 do capítulo 7. Passada estas coisas, Jesus andava Por onde é que Jesus andava? Aí você termina aí o verso 2 fala, ora a festa dos judeus chamada festa dos tabernáculos estava próxima, ou seja, ela não estava acontecendo, estava perto de acontecer. Aí você lê o verso 9, fala assim, verso 8 fala, subi vós outros à festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Verso 9, disse-lhe Jesus estas coisas e continuou aonde? Você está vendo? Estamos estudando a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda ela contextualizada e faz muito sentido. Jesus está na Galileia. Se você pegar um mapa de Israel, você vai descobrir que a Galileia fica no norte de Israel. Mar da Galileia. Jesus estava ali em torno daquele mar. E aí a festa acontecia, sabe aonde? Em Jerusalém. Sempre em Jerusalém. Acontecia em Jerusalém. O que é essa festa dos tabernáculos ou festa das cabanas? Era uma festa onde o judeu, ele morava por um período de tempo numa cabana. Até hoje acontece em Israel. Até hoje. Dá uma olhada depois, digita Festa das Cabanas em Israel, no YouTube você vai descobrir como é que eles fazem a Festa das Cabanas. Às vezes é uma festa assim, vai ficar gravado, eu estou com medo de falar isso, é uma festa meio mequetrefe para eles, assim, é uma cabana meio mequetrefe. Sabe como é que ele faz? Ele tem uma sacadinha no apartamento e ele enche de folhas. E ele dorme ali durante os 8 dias da festa. Entenderam? Mas antigamente, sabe como é que eles faziam? Eles montavam, porque assim, ó, as casas, até hoje as casas em Israel, elas não têm o telhado assim, em 2 águas, como a gente tem aqui no Brasil. São telhados retos. É laje, pastor? Hoje é, mas nos tempos bíblicos era madeiramento, havia algum revestimento que eles faziam, que eu não sei dizer qual exatamente, mas as casas eram feitas de pedras, madeira em cima, uma madeira reta, e eles cobriam e eles
faziam alguma forma para isolar aquele madeiramento, para não entrar água, tudo. E durante a festa das cabanas, eles construíam geralmente em cima casas de plantas, feitas com vários galhos de árvores, com palmeiras. Eles cercavam aquilo. Então, quem ia para as festas via que todas as casas em Jerusalém estavam com os telhados todos verdes no início da festa. Os historiadores registram que era uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Eles faziam aquilo porque eles recebiam os peregrinos nas casas deles. Então Jesus estava vindo da Galileia, muito provavelmente ele ficaria hospedado na casa de quem? Maria, Marta e Lázaro. E essas festas ocorriam todo ano. Era para lembrar que eles haviam sido peregrinos no Egito, no deserto. Eles saíram do Egito, lembra? Na Páscoa eles saem do Egito e eles começam a peregrinar. E eles ficam quantos anos peregrinando? 40 anos. 40 anos peregrinando. E aí eles faziam aquelas festas e eles moravam nessas casas provisórias, nessas cabanas, para se lembrarem de que eles foram peregrinos. E até hoje, veja, as festas judaicas são extremamente didáticas. Extremamente didáticas. Sabe qual que é a primeira festa no calendário litúrgico judaico? A Páscoa. Sabe qual que é a última festa no calendário litúrgico judaico? As cabanas. Por quê? Porque eles lembram, eles têm um ano litúrgico, um ano todo fazendo festas. Aí eles começam o ano litúrgico com a festa da Páscoa. Aí eles se lembram que eles foram libertos do cativeiro egípcio. Eles foram salvos. E aí eles vão tendo outras festas, e aí eles chegam na festa das cabanas, que é a última festa, para lembrar que eles foram um dia peregrinos no deserto, mas que eles vão sair dali daquelas cabanas, porque eles já entraram aonde? Na terra prometida. Gente, Deus é cirúrgico, Deus é preciso, Deus ensina através das festas. É uma coisa maravilhosa. Jesus vai para essa festa e o texto diz que ele sobe, que ele vai subir, porque para Jerusalém nunca se desce. Mesmo você estando no norte, que é a Galileia, quando a gente está no norte do Brasil, a gente fala, vou descer lá para o sul. Jerusalém está no sul de Israel. Jesus não fala, eu vou descer para o sul, não. Ele fala, eu vou subir para Jerusalém. Porque para Jerusalém nunca se desce na Bíblia, sempre se sobe. Porque realmente é uma referência, porque Jerusalém está numa parte alta mesmo, mas é uma referência para dizer que você está se aproximando mais de Deus. É uma coisa muito bonita. Bem, Jesus vai para a festa das cabanas, e aqui eu quero só mostrar para você o verso 37 em diante. Dá uma olhada na sua Bíblia, do verso 37 em diante. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Gente, aqui o texto, Jesus está falando assim, que aquele que beber, né, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Por que Jesus está falando isso no último dia da festa dos tabernáculos? Porque o que acontecia na festa dos tabernáculos? Todos os 7 dias, o sacerdote ia até o tanque de Siloé. Ele pegava uma jarra de água, uma jarra de prata, e ele enchia de água do tanque de Siloé. E ele subia rumo ao templo. E ele pegava e ele jogava essa água no sacrifício. No 8º dia da festa, ele pegava essa água e eles misturavam essa água com o vinho. Só que a mistura se dava da seguinte maneira: havia um
um conduto, um cano que saía do templo e desembocava num pequeno riacho no Vale do Cedron. O dia que você for a Jerusalém, você vai atravessar o Vale do Cedron e você não vai encontrar riacho nenhum. Mas você vai descobrir que é um lugar que você fala assim, ó, aqui tinha um rio. Pela forma geográfica, aqui tinha um rio. E tinha mesmo um rio que se conectava, sabe aonde? Que chegava ao Mar Morto. Era dos afluentes do Mar Morto, alimentando o Mar Morto. O principal afluente, ou o principal rio que alimenta o Mar Morto é o Jordão. Mas haviam outros pequenos rios descendo. E o templo tinha um cano, uma passagem, um aqueduto, que levava a água do templo para esse riacho, que consequentemente levava para o Mar Morto. No 8º dia, o sacerdote pegava a água e despejava nesse aqueduto. E ele despejava também vinho. A água se misturava com o vinho e se tornava vermelha. E a água descia para o Vale do Cedron, que consequentemente descia para o Mar Morto. Você tem uma profecia no livro de Ezequiel que diz que o Mar Morto, haverá vida no Mar Morto. E aí você entende por que a profecia é dada, né? Porque essa água é a água que flui do templo. É como se fosse uma ilustração de uma bênção, Deus abençoando a partir do seu santuário algo que está morto. Aí você começa a entender por que Jesus dá esse discurso aqui no capítulo 7. Porque era o último dia da festa, as pessoas tinham visto aquilo acontecer. E ele fala, aquele que tiver sede, venha e beba. E ele está citando Isaías capítulo 55. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que essa água ia parar no Mar Morto, né? Isso aqui é muito emblemático. Jesus está nesse último dia da festa. E aí quando você lê aqui, você continua lendo o verso 45, aliás, o verso 44 fala assim, alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Já havia uma efervescência ali, entre os sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus, o desejo de prender Jesus, de dar um cala-boca nele, porque ele estava causando, ele estava ficando muito popular, as pessoas estavam buscando a Jesus, e Jesus ele contrariava muito dos sistemas estabelecidos, do status quo da época. Eles queriam dar um cala-boca em Jesus, mas ninguém ousou prender Jesus. E o verso 45 diz que guardas foram enviados para prender Jesus. Voltaram-se, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Verso 46, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele algum dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta peble, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Verso 53, e cada um foi para a sua casa. Aí aqui começa a história da mulher apanhada em adultério. Verso 1 do capítulo 8, de Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele muito provavelmente foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ficava em Betânia, na verdade, mas era no alto do Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Ou seja, Jesus estava vivendo o momento da festa dos tabernáculos, na verdade já tinha passado o último dia, o 8º dia, ele estava no dia seguinte à festa, e ele foi para o templo, e juntou uma galera, uma multidão para ouvir ele falar.
até que aconteceu uma coisa, aconteceu a história de hoje, que a gente está estudando. Verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, verso 5, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6, isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Os fariseus mandaram os guardas prenderem Jesus. Os guardas ouviram o discurso de Jesus e eles voltaram maravilhados. Você já imaginou que vingança foi aquela? Olha, não tem vingança maior, porque assim, às vezes, quando a pessoa não pode com os argumentos, ela começa a usar um argumento que em filosofia a gente chama de argumento ad hominem, que é o argumento contra a pessoa. Você não pode com as ideias do cara, você começa a atacar o cara. A política faz muito disso. Às vezes o cara está com uma argumentação lá até boa, ele está falando, aí fala assim, você é isso, você é aquilo. Pode perceber, e eu não estou defendendo político nenhum, viu? Praticamente todos eles acabam usando esse argumento aqui. E eu não estou falando mal de político também, antes que alguém me cancele aí, né? Não estou falando nem bem nem mal, eu só estou constatando um fato. É isso que acontece. O argumento contra a pessoa. Pois bem, faziam isso direto com Jesus. Ele tem demônio. Beelzebub possui esse cara. Entenderam? É assim que tratavam Jesus, porque não podiam com os argumentos. Jesus aqui é maravilhoso. Walter Wink diz que se Jesus não tivesse existido, a gente não teria como tê-lo inventado. Os guardas vão prender Jesus e eles não conseguem. Eles não conseguem prender Jesus, porque eles falam, nunca nenhum homem falou como esse falou. Esse cara, ele fala umas coisas assim que são coisas inteligentes, mas são coisas que vão assim como uma flecha certeira no nosso coração. Não é só um acúmulo de informação, não é só um exercício mental que ele faz com a gente, acadêmico, não, ele prega de um jeito que mexe com os nossos, com a nossa razão, mas mexe com a nossa emoção também. A gente nunca viu ninguém falar desse jeito. Os guardas voltam convertidos. E aí os sacerdotes, os principais sacerdotes, os fariseus e os escribas percebem, e eles, olha só, o texto fala que os principais sacerdotes e fariseus enviaram os guardas. Só que o capítulo 8 fala que os escribas e fariseus é que foram se encontrar com Jesus. Sabe o que é um escriba? Presta atenção, você nunca mais vai esquecer disso aqui. Todo escriba era um fariseu. Todo escriba era um fariseu. Nem todo fariseu era um escriba. O escriba era um corte fino dentro do farisaísmo, era o suprassumo, o escriba, o fariseu, era o suprassumo do que havia em Israel. Paulo era fariseu. Pensa num cara inteligente, dá nó em pingo d'água, argumentações longas, que você tem que prestar atenção para ver, do que ele está falando mesmo? Porque o cara é muito inteligente, às vezes a argumentação longa faz o cara se perder. Não é o caso de Paulo, ele argumenta longamente, às vezes, um capítulo inteiro você tem que ler para entender o que ele está falando. E ele não se perde na argumentação dele. É um cara muito inteligente, consegue elaborar um discurso, sabe, perfeito assim, do começo ao fim, tem estrutura, tudo. Você vê Paulo, um fariseu. O farisaísmo foi o melhor que Israel conseguiu produzir. O escriba era o suprassumo do farisaísmo. O sacerdote não pôde com Jesus, enviando os guardas. Aí foi o escriba, agora vamos pegar um intelectual para resolver o problema. E sabe o que os intelectuais fizeram para resolver o problema de Jesus? Botaram ele numa emboscada. Botaram ele numa emboscada. Eles criaram uma situação para pegar Jesus mesmo. Sabe por quê? Quando ele fala assim, essa mulher foi pega em flagrante adultério, o que você diz? Se Jesus evocasse a lei de Moisés, sabe o que eles diriam para Jesus? Assim, você não pode julgar. O único que tem direito a julgar é o juiz.
Você não é juiz. Como você está julgando? Checkmate. Pum. Prendia Jesus, pegava Jesus no erro. Ele está fazendo um trabalho que não é dele. Pá, pegou ele, vamos prender esse cara. Está causando transtorno, problema em Israel. Ele não pode fazer o que fez, julgamento, não pode. Se Jesus evocasse Deuteronômio, pum, está errado, esse cara não pode fazer isso. Se Jesus, se ele evocasse Deuteronômio, ele teria um outro problema também. O povo não ficaria muito do lado dele, porque falou assim, puxa, eu achei que ele ia defender a gente. Porque, lembre-se, Jesus não tinha, a multidão que o acompanhava não tinha tão claro em mente tudo o que Jesus pensava. Alguns pensavam que Jesus era contra a lei, os fariseus, por exemplo, e muita gente do povo. Mas se Jesus evoca a lei, fala, pô, ele está do lado dos fariseus. O povo fica contra Jesus. Esse pessoal que está sentado ouvindo ele, fica contra ele. E os fariseus ficam contra, pois dizem assim, olha, esse cara não pode julgar. Se Jesus fala assim, olha, essa mulher está perdoada, eu a absolvo, e iam acusá-la de blasfêmia. Como você pode perdoar? Só Deus pode perdoar. Você não tem direito a perdoar. Porque eles não acreditavam que Jesus fosse Deus. Jesus, irmãos, estava numa coisa que a gente chama popularmente de sinuca de bico. Sabe aquele ditado? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois é isso que está acontecendo com Jesus, é uma emboscada, é uma cilada, Bino. É uma emboscada isso aqui, né? Entendedores entenderão aí esse meme, né? É uma emboscada. Pois bem, o que Jesus faz? Ele se inclina e ele começa a escrever na terra. Se você ler o relato, você vai descobrir uma coisa. Jesus está sentado ensinando uma galera que foi para ouvir ele. Tem uma multidão, muita gente ouvindo Jesus, mas os fariseus e os escribas não chegam para ouvir Jesus. Eles chegam para apresentar uma causa. Eles não chegam ali para ouvir ensinamentos, eles chegam ali para querer dar uma lição de moral. Está vendo? Aqui há um contraste muito claro entre aquela multidão que chegou e se aproximou para sentar, para ouvir o mestre, mas aí chega um grupo dos intelectuais e fala, mestre, ironicamente, chamam ele de mestre. Essa mulher foi pega em flagrante adultério, o que você nos diz? A lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar. O que você fala? Se ele fala apedreja, ele perde o povo e perde o grupo dos fariseus, porque o grupo dos fariseus vai dizer, você não pode julgar. Se ele diz, ela está liberada, está perdoada, os fariseus vão dizer assim, quem é você para perdoá-la? Você é Deus, por acaso? Ou seja, Jesus está num beco sem saída. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Se Jesus nunca tivesse existido, nós não teríamos como ter inventado. Ele se agacha e ele começa a escrever na terra. O que será que ele escreveu? Bem, se você ler o texto implicitamente sugere o que ele escreveu. Porque os homens aqui, os fariseus e escribas chegam e falam, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Ou seja, eles estão falando assim, Moisés está dizendo que isso é pecado. Ela adulterou e é um pecado. Aí Jesus se assenta, começa se inclina, começa a escrever com o dedo na terra. E aí, o verso 7 fala assim, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vocês estiver sem pecado. Aí aqui explicitamente Jesus fala de pecado. Então aqui, a sugestão que o texto está me dando é de que Jesus escreveu ali os pecados. Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações, na página 461 o seguinte, ali traçados perante eles, achavam-se os
criminosos segredos de sua própria alma. Os criminosos segredos de sua própria alma. Jesus escreveu os pecados daqueles homens. E um por um, eles foram saindo daquele lugar, daquela cena. Porque ali estavam registrados os pecados, talvez, do acusador mor ali, o líder dos escribas e fariseus que veio ali, e que talvez tenha até mesmo pecado junto com Maria Madalena ali. A lei de Moisés dizia que quem poderia acusar aquela mulher seria o marido dela, ou o noivo dela, que tecnicamente já seria marido dela. E a lei dizia que ambos, o pecador, o homem que adulterou e a mulher que adulterou, ambos deveriam ser apedrejados. Ali você só tinha a mulher. Isso é um claro sinal de que um homem foi contratado para fazer com que, vamos colocar aqui, Maria Madalena pecasse. Tinha toda uma trama, um combinado, uma conspiração para pegar Maria Madalena, porque na verdade eles queriam pegar Jesus. Os guardas foram lá, não conseguiram prendê-lo. Vamos prender ele dentro de um argumento. Jesus é sábio demais, ele registra na areia, na terra, os pecados ali. E não fica um para contar a história. Aí Jesus fala: alguém te condenou? E é a única vez que a mulher fala: ninguém, Senhor. São as únicas palavras que ela diz: ninguém, Senhor. Ela reconhece que errou. E aí Jesus fala: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se a gente fosse trocar esse texto bíblico por uma palavra, nem eu tampouco te condeno, qual palavra você colocaria aqui? Pode. Perdão. Nem eu tampouco te condeno é o perdão. Vai e não peques mais. Se você fosse trocar, que palavra que você colocaria aqui? Duas palavras que não andam juntas. Sabe por quê? Perdão é um termo técnico, é uma palavra popular para um termo técnico, teológico. Justificação. Ellen White diz que perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Obediência, sabe o que é? Uma palavra técnica para obediência. Santificação. Isso não está em moda. Você vai às igrejas, as pessoas querem ouvir que foram perdoadas. Todo mundo quer ouvir. Mas se esquece do vai e não peques mais. Jesus é muito claro. Ele fala assim: eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. A gente precisa de perdão, justificação, mas é claro. Mas a gente precisa de santificação. O mesmo Deus que nos declara justo, porque esse progressismo religioso trabalha o conceito forense de graça. O conceito forense. Sabe qual que é o conceito forense de graça? O juiz chega diante do acusado e fala assim: ele é inocente. Você já viu isso?
O cara fez errado, mas o advogado dele foi tão bom, que o juiz fala, ele é inocente. Bem, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vocês viram que já aconteceu isso várias vezes na história recente do Brasil, na história política do Brasil. O cara é culpado, cometeu o erro, o juiz vai lá, de forma forense, declara ele inocente. Deus faz isso com você. Deus declara que você é justo. Mas Ele torna você justo. Martinho Lutero usava uma expressão, simul justus et peccator. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Eu e você continuaremos pecadores, mas nós não precisaremos ser pecadeiros. A minha natureza será pecaminosa até a volta de Jesus, mas não é por isso que eu tenho que viver no pecado, viver pecando. Isso é graça. Isso é o poder extraordinário do perdão, porque ele cura você, sua memória. E a sua memória, quando você revisita o local da dor, o local do sofrimento, você não sofre, sabe por quê? Porque não é porque você simplesmente recebeu o perdão, assim ó, declara do justo, não, é porque Deus te tornou justo depois daquilo. Sabe por que você olha para o passado e fala assim, poxa, isso aqui não me causa dor, sabe por quê? Porque você não tem mais aquelas práticas. Porque se você olhar para o passado e falar, fui perdoado, mas você continuar com aquelas práticas, você vai sentir dor. Porque o que Deus faz é te declarar justo e te tornar justo. É uma declaração forense? É uma declaração forense, mas ela vem na sequência de um Deus que te justifica, mas que pode te santificar. E isso não está na moda. Santificação em igreja não está na moda. Esse sermão aqui é totalmente impopular. Totalmente impopular. Porque as pessoas gostam de ouvir assim, ó, Deus ama você e você foi perdoado. Mas as pessoas não gostam de ouvir, Deus deseja que você abandone o pecado. Vai, não peques mais. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Amanhã eu quero que você venha, se você pudesse faltar seria hoje, mas amanhã a gente vai falar sobre santidade, a gente vai meio que emendar aqui e continuar esse assunto, sobre santidade e as estranhezas humanas. Um texto bíblico que eu vou pregar amanhã, tanto é que eu não vou pedir para não gravar, senão eu vou ser muito cancelado mesmo, que eu nunca vi ninguém pregar. Sério, nunca vi. Eu nunca vi ninguém escrever nada a respeito. Eu quero que você venha aqui e a gente vai ser muito abençoado pelo estudo do texto de amanhã. Vamos levantar para a oração final. A gente vai ter um lanchinho. Terminei no horário, 21h09. Todo mundo acredita, né? Tá bom, vamos orar. Tem um lanchinho depois ali para você poder comer alguma coisinha para casa. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo texto bíblico dessa noite, por todos os versos, por tudo o que entendemos aqui de contexto literário. Obrigado porque o Senhor é quem nos perdoa. O Senhor é o Deus que nos justifica. E porque o Senhor é capaz de nos justificar, o Senhor também tem poder para nos santificar. Fica conosco, que derrama a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. É a oração que faço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Até amanhã.